Muita gente usa certos termos sem ter noção do que eles realmente significam e qual a origem deles, né? Especialmente no âmbito de termos progressistas. Quando a gente fala, por exemplo, em extremismo, você fala o que é extremismo em si, o que é fascismo, né? Muita gente vai dar uma definição tão abrangente, tão diluída, que às vezes não significa absolutamente nada, significa o que a pessoa quer que signifique, né? Algo extremamente relativo. Mas, às vezes, tem algo ainda mais curioso, um histórico ainda mais nefasto por trás desses termos. O termo machismo é o maior caso. E é incrível que hoje em dia até conservadores usam o termo machismo, né? É por isso que eu falei, eu estava esperando o Cogos na live usar o termo machismo. Eu queria que ele falasse, os MGTOW são machistas. Eu tava esperando. Ele teve sorte que ele não fez isso. Porque seria um gancho que eu ia pegar para exemplificar o que eu queria trazer naquela live e nos meus vídeos de forma geral, que é o seguinte. O machismo, como palavra, não é uma construção orgânica. Não era algo que existia no dicionário há 500 anos atrás. Foi uma construção de antropólogos, cientistas sociais, sociólogos, psicólogos, lá no meio do século XX. E aí eu vou perguntar para vocês, gostaria que vocês pausassem o vídeo, se estiverem assistindo em vídeo, e tentassem se responder. Qual país vocês acham que era o desses antropólogos, desses cientistas sociais? Qual era a nacionalidade deles, né? Muitos vão pensar, eu acho que eles eram... Ou alguns vão pensar, deve ser uma construção latina, porque tem na América Latina. Bom, e se eu te dissesse que o termo machismo foi criado por americanos? Sim, antropólogos, cientistas sociais, sociólogos americanos. Sim, foi criado na América. Vocês acreditam? É a realidade. Inclusive vocês podem até pesquisar. Então como que é que o machismo surgiu? Bom, psiquiátricas, sociólogos americanos, depois dos anos 40 mais ou menos, começaram a usar esse termo, essa construção, que veio inclusive de alguns poetas latino-americanos, mexicanos principalmente, mas que esses poetas não usavam o machismo no sentido que esses antropólogos, que esses psiquiatras estavam usando, né? Então eles pegaram esse termo machismo para fazer uma construção bem interessante para estigmatizar e patologizar, né? Tornar a masculinidade latino-americana, especialmente do México e do Porto Rico, como se fosse uma doença que deve ser combatida. Por quê? Se você pega os países latino-americanos na década de 40, existia, né, uma cultura de uma masculinidade bem mais tradicional do que aquela dos americanos. Os americanos naquela época já eram mais emasculados, já eram mais drones de trabalho, que não tinham aquele elemento do homem latino, né? O homem latino tinha lá seus 5, 6, 7, 8 filhos. Você vai lá para o México, né? Muitos e muitos e muitos filhos. E o que acontece? Naquela época, na década de 40, 30, quando esse termo começou a surgir, eles usavam esse machismo, né, como uma tentativa, né, de, como eu disse, tornar a masculinidade latino-americana como uma doença e, por consequência, usar, olha só que interessante, usar esse termo para levar adiante a agenda eugenista deles. Porque esses psiquiatras, cientistas sociais, sociólogos americanos, eles enxergavam na população latino-americana algo essencialmente perverso, algo essencialmente ruim, né? Que era inferior a dos americanos. Então eles não queriam que os latino-americanos tivessem filhos e por isso começaram a, nem criminalizar, mas tornar a masculinidade dos latino-americanos como se fosse algo, né, perverso, algo ruim. E olha só que coisa interessante, né? Por trás de um termo muito usado pelos progressistas está uma construção imperialista americana que tinha como objetivo uma limpeza étnica dos latino-americanos. Olha só que interessante, né, meus caros? Inclusive, teve um comitê
do Senado Americano de Relações Estrangeiras, que colocou o tal complexo do machismo como sendo uma preocupação perigosa com a masculinidade latino-americana, que seria, assim dizendo, perigosa. Por quê? Porque, segundo eles, segundo o Senado americano, essa masculinidade tradicional que nós temos aqui na América Latina poderia levar a uma subversão política, poderia levar ao comunismo. Inclusive, vou até mostrar esse artigo para vocês, que a Times fez em 1963. Eles colocavam a masculinidade como mais ou menos assim um sinônimo de comunismo. Você pegar, por exemplo, Fidel Castro, Che Guevara, né, eles fizeram esse artigo aqui, The Americas, The High Cost of Manliness, né? Então, manliness é aquela atitude de ser um homem robusto e todo o resto. E aí eles colocavam aqui inúmeros exemplos de que, olha, esse tipo de coisa aqui é perigoso. Por quê? Aqui, ó, sociólogos falavam que o machismo é uma consequência que é sanguinária dos conquistadores espanhóis e que tudo isso é muito perigoso e todo o resto. E usavam, por exemplo, o Castro em Cuba como um exemplo disso, né? Então, olha, o machismo leva ao comunismo e por isso deve ser combatido. Tá aqui, cara. E tem gente que fala, ai, tá vendo essa gente feminista? É tudo marxismo cultural, né? São os marxistas que estão querendo emascular os homens. Tá literalmente aqui, cara, no contexto da Guerra Fria. Eles queriam emascular os homens latino-americanos porque viam isso como uma ameaça comunista, tá? Esse é literalmente o tipo de coisa que a gente tá lidando. Então, é uma mistura, né, de uma eugenia, né? Principalmente esse aspecto. Só que tem que se camuflar. Tem que se camuflar como sendo, eles têm atitudes que são ruins para as mulheres e que levam a subversões comunistas, né? Esse tipo de coisa. Então, as pessoas usam esses termos sem saber o contexto, cara. As pessoas usam esses termos de forma completamente diluída e não enxergam o real racismo contra os latino-americanos por parte desses sociólogos americanos. Não só a próprio aspecto da eugenia e desses mitos de que tudo é comunismo, inclusive uma própria atitude máscula, né? Porque aquela situação, você não é um liberal prudente sofisticado que usa terninho. Gente, é comunista, porque é machista, entendeu? Essa era a mentalidade da época. Quem que sabia disso? Ela tava esperando o Cogos falar alguma coisa. Os MGTOWs são machistas pra jogar isso daqui. Ele teve sorte, porque aí ele ia entrar num beco sem saída, né? Mas tá aqui, cara. Quem sabia disso? Acho que poucos. E é uma palavra que é usada todo santo dia, as pessoas nem param pra pensar o que tá por trás disso. Então é por isso que eu falo pra vocês que, ai meu Deus, gente do céu, os comunistas querem tornar os homens ensojados. Cara, a CIA, os Estados Unidos, emasculou o mundo inteiro para os seus objetivos, entendeu? Então, a gente tem que ser justo, nesse contexto, né, cara?